tudo bem? Átila na área, mais um Peoplecast. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber novamente, e eu quero receber por muitas vezes o meu amigo Wagner Dias, e hoje com duas pessoas aqui maravilhosas que vocês vão conhecer. Estou aqui com a Andréa do Vale Lima, daqui a pouco ela vai se apresentar, mas o currículo aqui é top, acho fantástico. E nós já tivemos também um podcast com a Rosa, lembra que a gente ficou brincando, tocando uma ideia aqui e se divertindo? Hoje ela também está aqui com a gente. Então eu vou começar esse quarto episódio do Peoplecast, deixando os meus convidados maravilhosos aqui se apresentarem para vocês, começando pela Andréa. Andréa, tudo jóia? Tudo ótimo. Fica à vontade. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder levar informação, conhecimento, entretenimento aqui através do Peoplecast. Muito obrigada pelo convite, Átila. Obrigada, Rosa. E vou me apresentar então. Meu nome é Andréa do Vale, eu estou nas redes sociais como Andréa do Vale e sou empreendedora serial, sou empreendedora desde pequenininha. É uma área que eu sempre gostei, que sempre me apaixonou, onde eu me dedico a minha vida inteira, e também a incentivar, né, o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo em casal, que é como nós trabalhamos, e a gente percebe que isso tem aumentado cada vez mais, os casais trabalhando juntos, e nós conhecemos os desafios, né, e podemos aí contribuir com algumas soluções. Já levamos muitos tombos, já nos curamos de muitos machucados, então a gente pode colaborar aí com a nossa experiência para quem é casal e está empreendendo junto. Que legal, muito bom. Parabéns. Rosa, fica à vontade aí para falar com o teu público, com nossos convidados também. Olá, pessoal. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? Muito feliz com a presença aqui dos nossos amigos, da Andréa, do Wagner, e muita alegria aqui e gratidão a você, Átila, pelo convite, né? Hoje é um tema muito importante, como a Andréa falou, falar de empreendedorismo em casal. Nós sabemos que é um grande desafio, né? Eu sou advogada, trabalho na área tributária e sou empreendedora também desde os 13 anos de idade. Então, a gente vem aí com esse desafio realmente de empreender, de, vamos dizer assim, conciliar com a vida em família. Uhum. E o desafio é bem interessante. E vamos em frente, né? Muito bem. Já quero agradecer, antes de passar a palavra para o meu amigo Wagner, agradecer ao livro, mais um livro que eu ganhei aqui. Sucesso Sem Segredo, galera. Olha que legal. E vocês sabem que aqui embaixo tem um link. Vai lá, fala com o Wagner, fala com o André, compra o livro, ajuda eles, porque eles fazem um trabalho fantástico, um trabalho magnífico, e esse trabalho tem que ser reverberado em todo o planeta. As pessoas precisam conhecer o trabalho deles, que é um trabalho fantástico. Meu irmão, tua vez aí, querido. Quero te agradecer, Átila, Rosa, um prazer estar aqui com vocês. Foi muito produtivo o nosso primeiro bate-papo, foi gostoso poder... Foi um papo leve, né? Quando a gente olhou no relógio já tinha passado o tempo. Ficamos com raiva, né? Já deu raiva, né? O pessoal que fica cobrando, era tempo, mas foi muito legal. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar desse tema, que eu gosto muito, legal, que é o casal empreendendo junto, né, Átila? Legal. A gente sabe, nós vamos desenrolar esse assunto, mas é um recado que a gente deixa aí para os casais, que é bem melhor quando estão juntos. Porque eu acredito numa coisa, assim, se tudo der errado, estão juntos. E aí não deu errado, entendeu? Aprenderam juntos, cresceram juntos, vão pro próximo. O problema é ter um casal e um só tá fazendo alguma coisa, é como se fosse um universo paralelo, tá sozinho, tá perdido, tá desamparado. Mas quando os dois estão juntos, sabe, um empurrando o outro, um dando a força pro outro, chorando junto. Fala, o que tem hoje para beber? Tem água da torneira, glória a Deus, vamos comemorar porque amanhã é nosso dia. Isso é muito legal. Que legal. Você usou uma expressão no podcast passado, né? Que problema é bom, né? Problema é uma bênção, né? É isso aí. É isso aí. É uma bênção. É isso aí. Até no mundo do empreendedorismo, né? Acho que os problemas fazem parte do negócio. E quando há união entre casais, eu acho que perder, estar junto não é perder, é aprender. Se estar junto é aprender. É muito legal. Cara, adoro esses insights que você traz. E você já percebeu que eu sou um bom aluno, né? Depois eu pergunto pra você o que eu falei, Átila. Fica mais fácil assim, tá bom? Eu aprendo pra caramba. Bom, legal. Deixa eu abrir aqui o nosso bate-papo. Começando do início. Bora. Né? Do início mesmo. Pra gente descontrair, ficar todo mundo bem relaxado e a galera também dar um pouco de risada. Como foi o início de vocês? Como que vocês se conheceram? E como que foi o início de vocês como empreendedores?
Quais foram os acertos, os tropeços, os erros? Eu já sei que a André começou no armarinho. Para quem não sabe o que é um armarinho, pessoal, é botão, é zíper, é isso, é linha, é aquilo, é tecido. Muito bom. E a Rosa começou vendendo Natura. Olha, eu quero a propaganda da Natura aqui pra gente dividir esse cachê. Claro. A Rosa começou com 3 anos vendendo Natura. E a André começou também com quantos anos? Então aí eu era muito pequenininha, né? Foi onde eu cresci. 7 aninhos, 8 aninhos. Bem pequenininha. Antes disso, 4, 5, eu ficava na loja com os meus padrinhos, né? Porque minha mãe trabalhava, ela era empregada doméstica e minha madrinha cuidava de mim. Então eu ficava o dia inteiro na loja. Eu não estudava ainda. Ela pôs fogo na loja. É isso. Vamos chegar lá. Muito chegar. Quero saber esse fogar na loja. É verdade. Conta aí, como vocês se conheceram? Conta aí. Tá. André. Vai, André. Então, começou assim, né? Por causa da área de treinamento como dentista, eu queria me aprimorar no relacionamento humano, eu fui procurar melhorar a minha leitura. Foi quando eu conheci uma empresa que ensinava técnicas de leitura dinâmica e memorização. Adorei pelo negócio. Mudou minha vida, me ajudou muito. Aprendi a melhorar a concentração na hora de ler, porque isso é uma coisa que as pessoas mais queixam, falam, eu não consigo ler, eu pego o livro depois de 3 páginas, eu já não consigo ler antes. Então a técnica de leitura dinâmica, primeiro ela condiciona o aluno a ter mais concentração, tudo, e depois ter mais velocidade. Legal. Então eu achei, gente, isso é sensacional, isso é maravilhoso. E aí eu levei esse curso para minha faculdade, então eu vi que a aceitação era maravilhoso. E o Wagner era um dos instrutores de leitura dinâmica e memorização. E ali eu já me apaixonei por ele, né? Ali já nasceu uma amizade. Hoje a noite promete. Então ali já nasceu uma amizade. Continua o papo, tá bom. Tá bom. Então ali já nasceu uma amizade, né? Uma afinidade muito grande. Nós nos encontrávamos, a gente adorava falar de política, de religião, do Corinthians. A gente falava de tantos assuntos. A nossa amizade começou ali, como franqueados dessa escola de leitura dinâmica e memorização. Depois nós tivemos também, derivada dessa mesma franqueadora, nós tivemos franquia de escola de inglês. Então, durante 8 anos, nós trabalhávamos juntos, né, cada um tocando o seu negócio. Depois nós fomos trabalhar juntos num curso de desenvolvimento pessoal também. Aí nós viajávamos muito para fazer a divulgação do curso. Era um curso que ele ministrava de final de semana. Então, a gente sempre trabalhando nessa área de desenvolvimento pessoal. Legal. Fazendo com que as pessoas aprimorassem as habilidades naturais, né, os dons que Deus nos deu, né? Então a gente fazia com que as pessoas se interessassem mais por esse desenvolvimento. Que legal, muito bem. Wagner, complementa. Não dá pra resistir a essa beleza toda, né? A gente sabe disso. Esse charme. Mas foi uma coisa, eu lembro que quando nós conversamos outra vez, você perguntou, né, quem era André, que eu falei que André é minha melhor parte, né? Eu falei isso. E é uma realidade, né? A gente trabalhava junto e a Andréia, ela era aquilo que eu queria ser. Então eu olhava, via uma mulher vencedora, uma mulher que se expressava bem, uma mulher organizada, tudo isso. E ela preencheu aquilo que faltava em mim, na verdade. Então quando a gente tinha os encontros, eu amava. Minha escola de inglês não estava faturando nada. Eu estava tendo prejuízo, pra você ter ideia. E ela vezes 3, que ela tinha 3 unidades, né? Tava ruim, né? Mas eu adorava quando tinha as reuniões, porque eu ia encontrar com ela. Né? Então era legal, foi indo assim, aí aconteceu, não tem jeito, né? Que legal. A gente fala que as melhores coisas da nossa vida não são planejadas, né? Então eu não planejei isso, eu simplesmente me apaixonei e isso já faz 19 anos. Que legal, parabéns, casal. Muito bem. Rosa, quer contar com quem a gente se conheceu? Eu gostaria muito de ouvir. Super curiosa, como que Ceará encontrou São Paulo, meu Deus. Nossa, foi assim vamos dizer, um encontro preparado por Deus, porque para mim não tem outra explicação. Né? Não sei, fica à vontade aí. Né? Isso foi em abril de 1995. Já se fazem 28 anos, né? E de uma forma totalmente inusitada, esse jovem, aos 21 anos de idade... Eu tinha cabelo, só para deixar registrado. Que bom. Tinha muito cabelo. É verdade. Mas se tá lindão agora, Átila, ela me deixou assim. Se tá lindo agora, imagina há 21 anos atrás. Né? Então, pois é. E aí ele, super encantador, foi visitar os parentes dos avós dele no interior do Ceará, né? Incentivado pelo avô materno dele, que era de lá, do município de Acopiara, não era nem na cidade, era num sítio.
bem distante realmente. E o seu Pedro, ele falava muito dos parentes do Ceará. E aí ele decidiu que ia conhecer o pessoal por lá. E aí apareceu, achou assim a vida lá totalmente desafiadora e decidiu ficar por lá uma temporada. E eu, na época eu tinha 18 anos, eu já trabalhava também, eu não morava lá perto, apesar da minha família morar perto lá do Cutia, né, que era o lugar dos familiares dele, eu já morava um pouquinho distante, e a minha mãe morava lá no sítio com meu irmão, que meu irmão gostava muito de lá e não queria ir para o outro lugar, que a gente tinha uma casa e eu trabalhava, que era uma vila chamada Mari. E aí eu fui lá, no final de semana eu ia lá ficar com a minha mãe e com o meu irmão. E aí as minhas primas falaram assim, olha, tem um rapaz, ele tá dando umas aulas na escola lá no Santo Antônio. Professor de língua portuguesa lá. E vai ter um aniversário do nosso primo, vamos lá, tal. E aí eu falei assim, olha, acho que eu não vou, porque eu tinha quase quebrado. Ele fala que eu tava com o meu pé quebrado, mas eu tava com o pé assim, bem ruim mesmo. E aí eu falei, acho que eu não vou, tal. Mas aí ela, não, vai. Doeu aqui. E aí eu decidi ir, né, nessa festinha lá que tinha com os nossos primos. Mesmo com o pé estrupiado. Fui. Fachado. Me convidaram, eu fui, né? Fui com meu irmão de moto. E aí chegamos lá, estava lá ele, né? Todo bonito, todo diferente, porque não tinha ninguém igual a ele lá. Era difícil. E aí as minhas primas, né, me apresentaram para ele e olha só o poder da palavra. Ele falou assim pra mim, 3 beijinhos pra casar. Tem isso, né? Lembra dos 3 Tinha não, mentira, nunca teve isso. Tinha. Já quis casar com a escola de casa. Ele inventou isso. Não resistiu à minha beleza. Aí eu falei assim, né, na brincadeira, eu falei assim, quem sabe? E ali engatou uma coisa tão legal que a gente ficou conversando ali, conversando. Nós ficamos aquela noite. Nós já ficamos, mas surgiu um amor, uma coisa assim muito irresistível. E aí no outro dia, eu tava lá na casa da minha prima, chega ele num cavalo lá, e as meninas, olha o príncipe do cavalo branco. Uau! Chegou de novo. Essa história de filme, Rosa. Filme, você tem que escrever um livro da nossa história. E aí ele chegou, a minha mãe tava lá, eu morrendo de vergonha, né? As meninas, o namorado da Rosa. Aí eu, nossa, já é meu namorado. Meu Deus! E ele chegou, falou com a minha mãe, falou com todo mundo, muito simpático. E aí começou um namoro, realmente, isso foi, eu vou fazer igual você, foi no dia 24 de abril de 1995, eu não esqueço. Foi. Que legal, hein? E aí, daí por diante, a gente, cada vez mais a gente queria se ver, mas aí a gente só se via nos finais de semana. E eu acho que um mês depois ele me pediu em casamento. Já sabia o que queria, né, Átila? Já sabia. E em junho, dia 13 de junho de 95, né, do mesmo ano, a gente decidiu se casar, porque ele queria voltar para São Paulo. E eu pensei assim comigo. Olha que loucura. Quando aparecem as oportunidades na nossa vida, elas podem não se repetirem. E eu tinha certeza no meu coração que eu tinha encontrado um grande amor. E alguém que eu poderia construir uma história totalmente diferente do que eu imaginava ali onde eu vivia. Então, a gente se casou e fomos para São Paulo. E aí começamos uma vida lá, que eu vou deixar você falar agora. Fui obrigado a casar no civil. Porque o avô dela, que faleceu no ano passado, com 99 anos, falou, você só tira minha neta daqui, casado, senão eu te mato. Certíssimo. Usando esse argumento tão convincente, né? Não teve como, né? Senão eu te mato. Não tô brincando, tava com 38 aqui. Tá da cintura, no jumento. Lá no interior do Ceará. No burro, respeito o cavalo. Do cavalo, né? No burro. Cara, foi assim. Depois foi a festa, casamos mesmo. No civil mesmo, casamos. Depois teve uma festa, no sábado, no domingo, a gente já barcou.
E a nossa história começou Que ali. legal, Tá. gente. Não preciso dizer como que a minha mãe ficou, né? A gente pula essa parte, né? Porque Deve ter ficado feliz. Às vezes não Ela Ela não demonstra. queria que você viesse muito rápido. Ela Imagina um fez- susto. é. 60 dias a gente não hoje me colocando no lugar da minha mãe, É entendo difícil. perfeitamente. É, a única coisa que eu conheci foi a beleza do Átila, né? Aí não tem como ficar imune a isso. Foi. Era. Legal. Essa é um pouquinho da história, a gente Que vai continuar. legal, mas que coragem, que ousadia, né? É. De acreditar na força do coração Sim. mesmo, né? O coração estava falando, você escutou e acreditou. Isso é muito importante, muito legal, viu? Exatamente. Que lição. E 6 anos depois veio o primogênito, o Aloysio. 6? 6 anos depois veio o Aloysio. Depois veio o Pedro. Uhum. E depois, com 12 anos depois, veio A Isabel. a Isabela, que vocês tiveram o prazer de conhecer no sábado. Sim. Para fechar o ciclo familiar aí Uma querida. da nossa vida. É uma história de sucesso. Com Gente, certeza. que lindo, viu? Legal. Agora, pegando essa história de sucesso, já me veio alguns insights. Palestrante tem muito insight, né? Tem. A gente é visual, né? Visual. Qualquer insight que tem, a gente já cria uma história em volta Isso que eu dela, ouvi né? de você. Como é que tu pega um tema e cria uma palestra sem ter nenhum script? Como é que surge isso na mente de quem é palestrante? Você sabe que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada, Atila, nós estávamos num treinamento, era um final de semana, sábado e domingo. Tá. E uma o cara imersão, cara. era uma imersão. Que loucura. E o cara do sábado demorou muito, foi horrível aquilo, sabe? Foi chato pra caramba. E eu fui pro palco e falei, e a gente percebe, uma das coisas que a gente tem que ter é a habilidade de ler as pessoas que estão ali, Bom sabe? senso. Para ver se eles estão cansados, estão participando, se não estão. Legal. Esse é o meu papel. E qualquer coisa que eu vou fazer, eu sou muito focado, mas muito. Se eu for escrever, eu estou escrevendo. Às vezes eu falo, quando eu não consigo estar com a televisão ligada, agora eu não consigo, estou escrevendo. Legal. E quando eu estou palestrando, eu estou palestrando. Eu estou ali, eu estou focado nas aulas, então o cansaço que vem é maior do que se eu tivesse corrido uma maratona, tem muita energia. E nesse dia específico, o cara demorou muito, aí era a minha vez de ir pro palco, eu falei, gente, em respeito a vocês, a gente vai parar por aqui, né, e todo mundo aplaudiu, vamos para casa, amanhã a gente pode começar uma hora mais cedo, todo mundo, beleza, show. E naquela noite, teve uma luta do Anderson Silva, Nossa. que era uma luta que foi esperada por muito tempo, lá não sei o que ele acabou batendo no cara com jab, assim, será que foi? E eu fui assistir a luta foi bem tardezinha. No domingo de manhã, eu estava com a palestra pronta em relação à luta. Eu fiz toda uma palestra voltada sobre preparação, sobre foco, sobre disciplina, sobre aproveitar o momento E certo. à noite você prepara. À noite. E aí, quando eu dei a palestra, os caras ficaram loucos. Caramba, a luta foi ontem, de madrugada. Não, mas peraí, não é Você que... tava lá, não, André? sim, André sempre me peraí. acompanha. É que do jeito que ele fala, deixa bem claro, assim, ele tem a palestra, Tá. mas o Wagner tem esse talento, que ele, assim, de usar temas que são relevantes, que estão nos trend topics e inserir. Legal. Mas para montar uma palestra mesmo, é um estudo, é um processo. Falei, a gente estava no adora o processo. Então a gente entende onde a gente precisa chegar, como que aquele público precisa sair dali, o que eles têm que ter aprendido, né? Qual a sensação que eles têm que sair, olha... Gostei, tô animado, tô motivado, reflexivo, empenhado. A gente faz esse briefing antes, né? E a gente constrói, então, uma história. Que legal. Então, a gente constrói uma história. E o Wagner tem isso que é muito legal, é uma inteligência fora do comum, dele pegar assuntos relevantes que acabaram de pipocar Criar uma palestra. e conseguir encaixar na palestra, e isso atrai a atenção das pessoas, né? Stand-up, quase. Isso, exatamente, Mas foi exatamente. muito, assim, por causa do foco. Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo, por que você vai dar palestra? Eu ouço uma música, e eu presto atenção na letra daquela música, eu vejo se encaixa em palestra. A cabeça, ela tá full time nisso. Filme, às vezes a gente assina alguma série, eu falo pra André, dá pra editar essa parte e falar sobre isso. Porque como é a nossa vida, eu sei assim, nós temos o nosso tempo de lazer, nós temos, mas a cabeça não para, não tem jeito, né? Então, mesmo quando eu estou assistindo uma série, vendo um filme, ouvindo uma música, como a minha vida é palestrar, eu não faço outra coisa. Legal. Eu sou ruim pra cantar, eu sou ruim pra jogar bola, entendeu? Queimou uma lâmpada esses dias, eu fui consertar, eu queimei a energia do prédio todo. Então, eu sou muito ruim em algumas coisas. Churrasco, Átila, eu consigo fazer o pior churrasco do mundo. Nossa, não tem ninguém que ideia. faça churrasco pior do que eu. E eu me orgulho disso, sabe, Rosa? Eu sou o pior churrasqueiro do mundo. Só que na palestra eu me garanto, entendeu? Então aí o que eu faço? Minha cabeça tá nisso. Eu descobri, depois de muito tempo, que eu não vou gastar energia naquilo que eu não sou bom.
eu vou tentar fazer um short. Não, eu vou focar, eu vou tentar maximizar as minhas habilidades. Por isso que qualquer coisa, quando vê esses insights que você falou, legal. Aqui com você eu aprendo direto. A gente fica conversando meia hora, eu já tenho conteúdo aí para criar algumas palestras. Então eu fico ligado, minha vida é isso, eu estou focado na palestra. E como agora a gente está terminando o 3º livro, eu lembro que muitas das coisas eu pensava, Andréia, isso dá para encaixar no livro aqui. E aí, a Andréia é aquela pessoa que eu dou um bife, ela faz um jantar maravilhoso, entendeu? Mas é gourmet, mas é jantar gourmet. Porque no livro ainda tem isso, né? Todas as ideias que a gente pega, a gente tem que aprender a pegar essa ideia e transformar em uma frase. 2 linhas no máximo, sabe? Então tem isso, sabe? Às vezes a gente descobre, olha, isso aqui vai melhorar a forma que o leitor vai imaginar a cena. Então, às vezes é uma preposição, às vezes é uma frase a mais, mas tudo tem que ser muito bem estudado, é tudo muito bem medido. E eu acredito também. Na palestra também. Na palestra a gente faz o briefing, a gente descobre quais são as dores do contratante, o que ele quer solucionar, quais são as principais queixas, quais são os problemas que o mercado está enfrentando, qual é a realidade de fora, a realidade interna. A empresa está endividada, está pagando em dia, está pagando a média de mercado. A gente faz um estudo para realmente, para quando o Wagner e eu estamos ali na frente daquelas pessoas, que elas tenham a clara, nítida sensação, eles sabem do que a gente está vivendo. Então eu vou prestar atenção porque está falando comigo, não é um enlatado, eles não estão chegando aqui para ler uns slides de outra palestra qualquer, não. A gente vai para falar com aquelas pessoas que estão ali, a gente respeita muito o tempo das pessoas que estão ali, a gente valoriza mesmo, porque a gente sabe, né, que não é fácil uma empresa decidir fazer um evento, colocar as pessoas para serem treinadas, ou quando é um evento aberto, a pessoa sai da casa dela, podia tá indo para casa dormir, não, ela sai do trabalho, ainda vai para um treinamento, então a gente valoriza bastante. Legal. Então é muito bem elaborado, e ainda junta com esse a mais que o Wagner tem de conseguir trazer insights assim, do que está acontecendo naquele dia, ele consegue inserir na palestra, então isso é muito... Mas eu acredito que assim, eu sei da sua habilidade de dar treinamento. Você é um excelente, quando a gente fala de técnicas de vendas, não tem ninguém melhor que você. Não me faça acreditar nisso. Não, mas é verdade, eu conheço o material. E eu sei assim, você não tem aquela parece que é enlatada, mesmo as técnicas de vendas parecem no primeiro momento, é isso, você não é aquele cara enlatado, engessado, falar é isso, vou falar isso pro cara. Não, você consegue se adaptar e para isso também precisa ficar ligado em tudo que está acontecendo. Prateleira, né? É isso aí. Não pode, né? Então eu acho que isso é uma característica das pessoas que tem uma veia pedagógica, né? Que vão ali para ensinar, que está vivendo em função do ensinamento. Legal. Rosá, você lembra quando a gente casou, qual foi nossa primeira atividade? Conta pra eles, qual foi a nossa primeira atividade quando a gente casou? Ele tá falando de atividade profissional, tá? Não mistura. Eu vi tua cara, eu vi a cara da Rosa. Não lembro, né? Uma noite de núpcias. Foi na rede. Que história é essa, né? Foi tanta coisa, amor. Você não bebeu nada hoje. Tá de café. Que bom, graças a Deus. Lembra do nosso primeiro trabalho juntos? Como casal? Bom, nosso primeiro trabalho como empreendedores, o seu pai comprou uma Kombi. Perfeito, é isso aí. Quando a gente chegou em São Paulo, meu sogro tá lá no céu, mas foi muito... Meu sogro é minha sogra. Nossa, eu amo a minha sogra. Minha sogra é a minha segunda mãe, né? Mas aí eles foram nos esperar na rodoviária e aí o meu sogro falou assim pra mim, eu nunca esqueço, bem-vinda à nossa família. Que bonito. E assim, ele realmente nos recebeu assim, de braços abertos, tanto que a gente morou muito tempo na casa dele. Ele não sabia que eu tinha casado. E aí ele falou assim, esse menino chegou casado, tem que trabalhar, né? Pai, eu tenho uma notícia. Isso aí. E aí ele comprou uma Kombi, furgão. Calma, a diesel. Boa, barulhento. Isso, e aí... Nossa, aquela correia lá atrás. Não, pior é quando ela esquentava na marginal e a gente tinha que empurrar. Né? Então, mas pulando essa parte, aí ele foi vender utilidades domésticas.
Os bairros. Baldes, Tupperware. Aí depois ele a evolução do turco mascate, né? Ele ele conheceu uma fábrica de bolas. Aquelas bolinhas dente de leite, né? Dente de leite, plástico. E aí ele falou assim, opa, eu vou vender essas bolas que é diretamente da fábrica. Então, assim... A margem é maior. Aí ele teve uma ideia de fazer uns display, né, e colocar aquelas bolas. 150 bolas em cada display. E aí ele fazia uma promoção ali pro lojista, fazia um negócio bem bonito, botava na frente da loja, e aí ele parou de vender as utilidades domésticas e passou a vender bolas. Sim. Porque Passei no teste? Passou, a atividade doméstica era assim, eu comprava lá no Paris. Então a primeira atividade de vocês envolvia bolas. Bolas. Utilidade doméstica, a primeira. Depois as bolas. Comprava lá balde, tudo pra casa, enchia a Kombi, viajava pra Atibaia, ali, entendeu? Bragança, Mariporã, tudo ali, viajava. Colocava ali, pegava o carro e Kombi. Voltava vazio. Só voltava quando vendesse tudo. 100% à vista. Meus bolsos voltavam cheios de dinheiro. Então eu comprava uma escovinha de lavar roupa por R$1, vendia por 5. Ali na porta de casa, a mulher, nossa. Por 10, vendia por 30. Então, na porta de casa, com certeza. Exatamente. Claro. Então eu ganhei muito dinheiro. Só que eu fiquei muito chateado, porque antes dessa fase com ela, eu já fazia isso desde os 12 anos de idade. Tá. Já trabalhava com vendas desde os 12 anos. Eu falei, sabe uma coisa? Eu quero uma coisa mais organizada. Fui lá em São Miguel Paulista, uma fábrica de bola. Peguei as bolas, falei, cara, vender bola por bola também não vai dar certo, né? Tinha que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial, né? Fui no serralheiro, mandei o serralheiro fazer tipo um tripé de árvore de Natal. Embalei as bolas no saquinho, coloquei 150 bolas no pezinho, a coisa mais linda, amarela, laranja, vermelha. Cheguei no primeiro supermercado e falei, eu tenho um kit pra criança vir aqui puxar a bola. Você só etiqueta. De 30 mil bolas, 40 mil bolas. Meu Deus! Comecei a vender em escala. Esse foi nosso primeiro trabalho como empreendedores. E a criança puxou, agora já era. Agora vai ter que levar. André, olha que legal. A gente aprende a ter educação financeira. Sim. Quando a gente empreende. E aí eu tive um segundo momento, a liberdade. Não a independência ainda, mas a liberdade. Por quê? Aquele trabalho, que foi o início, fez com que a gente pudesse alugar o nosso primeiro quarto e cozinha, na verdade? Aí. A gente saiu da casa dos pais, agora tivemos liberdade. Independência, né? Totalmente. Agora a gente é independente, agora vamos lá. E a gente conseguiu sair da casa dos pais montando o nosso pequena distribuidora de bola. E a vida começou assim, né? Aí foi depois legal. a gente vendeu a Kombi, comprou uma pizzaria. Depois a gente continua. Agora eu quero saber como que foi sair do inglês. Olha, quero entender. O que aconteceu no inglês? Misericórdia. É legal essa história. Horrível. Mas aí que é bom, que a gente aprende. É isso aí, graças a Deus pelos problemas. Exatamente, graças a Deus. Eu levanto a mão todo dia pelos problemas. Como que foi sair? Porque você era uma grande empresária, 3 mil. Ai, meu Deus. 40 funcionários. No mínimo, né? Caraca. Diretos era. Muito sucesso. Era um professor de inglês, professores coordenadores. E ela 40. Ela tinha 40. Como foi isso? O que aconteceu? Eu vou começar falando, depois eu passo para André. Tá? Porque assim, foi muita coisa errada. E 99% do erro foi responsabilidade nossa. Porque era uma franquia. Quantos por cento do erro é responsabilidade de vocês? 99. Gente, como é difícil assumir isso, gente. Meu Deus do céu. Não, eu assumo, foi erro meu, foi verdade. Porque era uma franquia, mas não tinha um contrato de franquia. Legal. Entendeu? Vai ter o contrato, ainda vai. Então, nossa. A gente se deixou levar. E sabe aquela combinação perfeita, né? Quando um ingênuo que beira o idiota com um esperto que beira o pilantra, sabe? Esse burro aqui, nós, né? Os burros motivados, né? Que aqueles... acreditando, porque, nossa, imagina a vida da pessoa ir pra Nova Zelândia, ela vai aprender aqui, então, meu Deus, isso vai ser maravilhoso. Então a gente muito entusiasmado com o que a gente ia entregar pras pessoas, né, que era um produto muito bom. Legal. Você aprender inglês, era intensivo, era 1h30 por dia, mais no não sei o que em casa. Né? Puxado, era puxado, a pessoa era uma... Ou aprende. Isso. Então, o produto era muito bom, mas a franqueadora começou a extorquir a gente.
E não tinha não tinha contrato, e a única coisa que garantia o nosso negócio continuar rodando era receber os materiais deles, que era o que a gente tinha, precisava dos materiais deles. E começou assim, não, mas se vocês não pagarem tal coisa, a gente não vai mandar entregar o material. Mas chegou a coisa de ser assim, olha, a franqueadora, vou te dar um exemplo, né? A franqueadora sofreu um processo trabalhista. A franqueadora perdeu o processo trabalhista e rateou entre os franqueados. Eu falei, peraí, por que eu... Que é uma associação, é? Mas por que eu tô pagando? Ele privatizou o lucro e socializou o prejuízo. Por que eu tô pagando o teu funcionário? Que eu não recrutei, eu não contratei, eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu tô pagando a rescisão do teu funcionário? Não, porque não sei o que, não sei o que. Nossa, então isso é uma das coisas, né? Eu tenho uma coisa que eu esqueço as coisas ruins. Graças a Deus. Esse é Aí, então começou muita insatisfação, muita tristeza de trabalhar sabendo que você estava sendo enganado. E o Wagner, com a escola dele, um dia ele chega na reunião e falou, olha, só vim aqui para comunicar que eu tô entregando a franquia, pode ficar com tudo para vocês. Caracas! E na época, a escola dele era uma das maiores, tinham muitas salas, todas as salas tinham TV, lotada de gente, videocassete, tinha aparelho de som, microfone, toda a escola era estruturada para fazer aulas show, com anfiteatro, todas as nossas escolas eram assim. E ele chegou e falou, não quero, mas eu pensava, meu Deus, olha quanto eu investi, olha isso, não sei o que, a pegada, né, nas mesas. Nada de ladainha chorou. Ele chegou lá, toma, tô saindo. Legal. Não tem nada mais importante que a felicidade, né? Que coragem. Como aquilo cresceu ainda mais minha admiração por ele. Esse desapego. Não, o mais importante é a minha felicidade. Vou fazer o que eu gosto. Ele falou, vou fazer o que eu gosto. Vou dar aula de memorização, vou dar aula vou fazer palestra, porque nessa época eu já estava fazendo palestra em empresas, né? Vou fazer palestra, vou fazer o que eu gosto e vou trabalhar para mim e não quero mais saber disso. E simplesmente desapegou de tudo. Abriu mão. O que você fez com as suas quando ele se desapegou? Então, vocês não estavam juntos ainda não. E eu fui aos poucos, eu fui encerrando, né? Sim, isso demorou uns 2 anos. Claro. Porque até você encerrar as turmas, aí eu fechava uma escola, aí tinha um aluno que tinha começado o curso e queria terminar. Mas aí eu tinha uma outra unidade perto, ele ia pra lá. Olha, foi uma engenharia. Apaziguar isso, Wagner? Segurar um pouco essa ansiedade, essa insatisfação. Você está falando do aluno ou do franqueador? O franqueador foi o seguinte, ele fez com uma intenção, a gente descobre depois, né? Sim. Porque o que acontecia, assim, quando começava um aluno novo, eu tinha que comprar o material do franqueador. Uhum. Então, se o curso custasse R$2.500, eu tinha que pagar R$500 para ele, 20%. Tá. E aí a manutenção do aluno era minha responsabilidade. Só que se o aluno cancelasse o curso, ele não permitia eu devolver o material. Ele falou, não, você pode... Eu falei, mas ou reutilizar o material. Não pode reutilizar o material, não pode. Então a gente já viu, depois nós vimos que caímos num golpe, né? Porque o aluno cancela, turnover, a escola de inglês é altíssimo. Eu sei. É altíssimo. Inglês, eu tenho que pagar o professor, o marketing era a nossa responsabilidade. E quando eu comecei a ver, nós criamos um 0800 e ele era rateado por igual nas franquias. Só que para minha unidade vinha menos alunos. E eu não achava justo isso. E ele falou, não, é porque você que está sendo incompetente. Eu falei, então tá bom. Desse jeito? Eu falei, a chave da minha escola está aqui, assume e prova que eu estava errado. Você acha? Aí depois, aí foi pior. Porque aí quando o franqueador ficou com a escola dele, aí o franqueador mudou a regra. Não, porque não é justo. Porque não, agora não é justo. Quando era o Wagner era justo. Agora que o franqueador era o dono, ele assumiu, aí mudou a regra. Não, gente, não dá para assinar a regra, a gente vai ratear de outra forma. Porque, olha... Então eu mantive uma escola ainda em Santo Amaro, terminando. Olha, graças a Deus, entreguei todo mundo, não tive processo, não tive problema, porque eu fui lapidando meu patrimônio para manter a escola aberta sem fazer matrícula. Tem que entender que eu estava bancando professor, coordenador, espaço físico, toda a estrutura para atender os alunos, mas sem fazer nenhuma matrícula. Só para encerrar. Mas graças a Deus, hoje é uma coisa que
Até estava conversando com meu filho, né? Essa semana meu filho tem uma escola de futebol em Orlando e ele tem um sócio. E ele estava me contando, falou, mãe, até o nosso acordo, se nós viermos a desfazer a sociedade, em que termos serão? Então, graças a Deus, toda essa nossa experiência, a gente pôde passar para os nossos filhos, né? O Wagner tem uma filha que é super bem sucedida na área de comunicação e publicidade, muito jovem. Legal. Então, toda essa nossa experiência serviu para educá-los. Serviu para educá-los, porque eles viram, né? Tudo que a gente passou, então serviu para educá-los nisso também. Legal. Então, graças a Deus, hoje esse legado, né, que hoje eu falo muito de legado, né, mas a gente deixou isso para eles. E a gente ensina isso também, quando a gente vai fazer palestra, a gente ensina isso também. Olha, tudo tem que ser... Você tem que usar essa sua emoção, você encontrou o que você quer fazer, você gosta... Pô, isso é show. Mas tem a parte legal. Sim. Né? Nós não sabíamos, Rosa. Nós não sabíamos. A gente achava que era só sonho, coração. Põe seu coração, sua emoção que vai dar certo, seu entusiasmo. E não é só isso. Não pode deixar a emoção ser maior que a razão, né? Exato. Não é? Sabe um contrato entre um franqueado e um franqueador? Nós não sabíamos. Nós nunca tivemos, né? Então, sabe aquela linha tênue entre a bondade e a burrice? Nós não sabíamos, né? A gente sempre estava na linha de Vocês foram muito pela emoção e a boa fé, né? A gente nunca acha. A gente tinha 28, 29 anos. E a gente não acha que uma pessoa vai fazer aquilo que nós não seremos capazes de fazer. A gente espera muito que a pessoa haja com a gente como a gente agiria com ela. Então, assim, maquiar números, sabe? Falar, olha, gastamos 50 mil reais em publicidade, você tem que pagar 5 mil. Eu falo, criatura, eu não faturei isso. Cadê essa publicidade? Não, você tem que fazer. E a gente pagava. Tá no contrato. Não tinha, né? Não tinha contrato. Era uma regra. Mas uma pessoa que a gente conhece, né? Então, não tinha contrato. Mas assim, se a gente não pagasse, a gente não recebia o material do aluno que já tinha feito a matrícula. Meu Deus. E aí, como que eu vou fazer? Eu tenho uma turma para começar hoje... E se eu não fizer um depósito, ele não deixa... Eu quero uma chantagem. Chegou uma vez de eu estar com o meu funcionário lá no depósito para retirar as apostilas, e ele falou, não, estão esperando receber uma transferência aí. Teve uma então, vez... Assim, era extorsão mesmo. Você lembra do Nextel, Atila? Lembra? Tivemos Nextel. Então, ele chegou a falar assim, agora todo mundo tem que ter Nextel. Ele falou, mas não quero o Nextel, é rádio, fica pipreão. Não, tem que ter. Compramos o Nextel, todo mundo. Caríssimo, né? Tem que pagar. E aí, falou que era plano empresa e tinha que pagar para ele. Eu falei, tá bom. A gente, quanto que deu o seu? 300? Ela falou, 300 reais. Tem que pagar. Caro. Chega 3 meses depois, a gente sabia que ele não estava nem pagando a Nextel e cobrando da gente. Foi um monte de coisa. Assim. Não, vai, é sacanagem. Pode falar, eu sei que vocês estão pensando, mas é muito burro esse casal. Mas, Atila, mais uma vez, se eu tivesse essa máquina do tempo hoje, falasse, Wagner, eu não mudaria nem isso. Sabe por quê? Porque hoje está tão bom nossa vida. Eu dou graças a Deus todas as noites e eu tenho medo, talvez, Atila, aquele problema que nós tivemos no passado, se tivesse dado certo, eu não estaria aqui com ela hoje. Então, valeu a pena, em tudo dá graças, né? Mas, então, e aí tem uma coisa, né? Nós éramos muito jovens, não tínhamos a experiência que nós temos hoje, a formação que nós temos hoje, o conhecimento. Então, enquanto nós estávamos vivendo tudo aquilo, a gente sofreu, foi sofrido. Emocionalmente, foi muito sofrido. Então, financeiramente, claro, mas assim, emocionalmente. E eu acho que isso que a gente pode contribuir muito para as pessoas hoje, sabe? Porque se você está diante de um problema, de uma coisa que você não imaginava que outra pessoa ia fazer, e você busca o teu equilíbrio emocional, você busca no teu autoconhecimento, o que aquilo está de acordo ou em desacordo com os seus valores. Então, assim, você consegue, se você tiver mais informação, mais conhecimento nessa área de emoção, de inteligência emocional, você consegue lidar melhor com esses perrengues. Então, isso foi uma grande lição, foi também o que me incentivou a estudar mais essa parte de inteligência emocional. Legal. Porque é o que realmente faz as pessoas saírem dos problemas inteiras. Né? Num pedaço só. A gente saiu muito ferido, muito machucado, sabe? Discussões desnecessárias, que não mudaram nada no frigir dos ovos, né? Então hoje a gente entende que a gente pode contribuir, que todo mundo vai passar por problemas, com desavença com um sócio, com um parceiro, mas como a gente sempre busca voltar, qual é o seu estado emocional ideal? É esse? Então,
como que a gente precisa fazer agora para É bem voltar difícil, né? para isso? É difícil, é um exercício diário Bem difícil. e retroalimentação, né? De você tá assim, ó, tipo, ontem o Wagner me deu um feedback, e você aprender que geralmente quando é casal trabalhando junto, alguém vem te falar, olha, aquilo que você fez poderia ter sido diferente. Se é numa empresa, ok. Se é num casal, mas você também pode vir para virar uma discussão, dois palitos, né? Então, quando você vai se treinando diariamente, você aprende a agradecer. Obrigada por estar me alertando, né? Mostrando isso. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. É legal isso. Eu acho que de todas as experiências que a gente tem, tanto profissionais quanto pessoais, eu acho que ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio emocional, que é difícil pra caramba. Porque tem dia que você não acorda bem. Sim. Do nada você acorda e fala, hoje eu não tô bem. Mas como assim? Você não aparenta estar mal, mas eu não quero estar bem hoje. Eu quero aparentar estar mal. Porque eu não quero que as coisas... Eu tenho esse direito. Eu não quero que as coisas falem direito hoje. Eu quero ter algum tipo de problema. Às vezes eu amanheço dessa forma. Né? Mas tá tudo bem, acordou bem, mas eu me sinto assim, querendo ficar mal, né? Esse é um estado extremamente antidesejado, né? Não é estado desejado, né? Do ponto A para o ponto É B. o contrário. Mas tem uma coisa muito interessante, né, nisso que estou falando, é que nesses momentos que eu vejo que a importância de você ter um companheiro, uma companheira para te dar aquele alicerce que você precisa. Então, quando eu acordo mal nesse sentido, eu falo, tá tudo muito bem, mas eu quero transformar minha vida num caos hoje. Entendeu? Eu quero que as pessoas sintam que eu tô mal. Você tem que espalhar. Tipo bebê mimado, né? Tem que espalhar em mim esse sentimento de que nada vai dar certo. Mas talvez possa ser o emocional mesmo, de você enfrentar muitas batalhas e você ser um guerreiro e saber que todo dia você tem que guerrear para vencer. Eu já acordo totalmente com um escudo e com uma lança na mão, esperando vir um cavaleiro em cima de um cavalo preto, com uma chama, tacando fogo em mim, e eu tenho que defender. É o instinto de defesa, né? Totalmente. Mas aí vem ela, com café, com pãozinho, aí te quebra, com né? amor, com isso, com aquilo, você tá bem, você tá tudo jóia, quer um suquinho, aí ferrou, aí não tem como eu querer ser um cara mau. Tu vai fazer um bico do quê, né? Não, ela sabe, ela manja, porque 28 anos a pessoa conhece a outra, mais do que si próprio, né, às vezes, não precisa nem falar, né? Você lembra aquela música da RPM, né? Meus dois pais me tratam muito bem. Era você, aquele, né? Rebelde sem causa, não tinha motivo nenhum. Foi o que eu disse. Não tinha motivo nenhum pra ficar bravo, né? Mas não precisa. Mas aí vem alguém como ela, acredito como também a Andréa, também com você e vice-versa, dá esse alívio, dá esse toque, né? E esse toque legal, né? De não discutir, de não brigar, de não... E ela fala muito isso, né? Eu conheço o teu momento. Ela fala direto, eu conheço o teu momento. Que bom. Então, nesses seus momentos eu me afasto. Esses meus momentos são de isolamento. Isso é importante, porque tem hora que você precisa de colo, tem hora que você precisa se curar. Exatamente. Não e é? a gente precisa saber respeitar o espaço do outro. Isso é legal. Então eu me isolo. E quando você se isola, você se cura, né? Você se analisa, você fala, por que eu tô assim? Você pensa. E ela repara e ela vem, entendeu? E ela fala, caracas, peraí, volta. Aí fica tudo legal. Isso acontece já há muitos anos. Que legal. Isso é muito legal. Então, obrigado. O John Gray fala que é a caverna. Que o homem precisa ir para uma caverna em alguns momentos e lá dentro sozinho, e lá ele se cura. Refletir. Né? Legal. Depois do inglês, o que aconteceu depois? 2 anos depois... aí nós ficamos focados nessa área de desenvolvimento pessoal. Legal. Nós tivemos equipes de vendas em 4 estados diferentes. Então, eu e o Wagner, a gente viajava toda semana. Nós revezávamos entre Curitiba, Vitória... Não, 5 na verdade, né? Curitiba, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. E BH. E BH. Então, eu falo mais 4, mas é que era São Paulo, mais São BH, Paulo, mais Curitiba, 4. Vitória... Rio de Janeiro. Então nós tínhamos equipes que vendiam, né, nossos treinamentos, mas aí nós íamos lá todas as semanas, a gente ia saímos de São Paulo para ir para essas cidades. Legal. Nós fazíamos palestras abertas, e nessas palestras abertas nós vendíamos o treinamento.
Legal. Que era uma imersão, eram 3 dias. Era sexta-feira que era só para casais. Legal. Aí o Wagner, nossa, era muito legal. Era Terapia do amor. Terapia do amor, porque era muito gostoso, porque a gente falava muito de sexo, né? Então o casal chegava no quarto. Tabu, né? Era só casal, a gente podia falar à vontade. Não era nada grotesco, né? Sim. Gráfico. Era do dia a dia, né? Da vida mesmo. Mas aqueles insights que todo casal precisa, né? Aí chegava no quarto, tinha uns brindezinhos, uma flor que se transformava numa tanguinha, tinha um tubinho de leite condensado. Aí no dia seguinte o Wagner fazia uma brincadeira, né? Na sexta-feira tinha, porque a gente dava treinamento para falar de valores, sabe? Às vezes não são os mesmos. O que você quer? Falava sobre as 5 linguagens do amor, do Gary, também falava um monte de coisa. E aí, quando o cara ia pro quarto, tinha esse leite condensado lá, né? E aí, no dia seguinte, né, logo cedo, eu começava também, eu falei, gente, só para falar para vocês, tá tendo outro evento de outra empresa aqui, e por erro, eles deixaram um tubinho de leite condensado no quarto. Então, vocês devolvam, por favor. E aí começava a risar, vocês usaram. O que vocês fizeram aquilo? Eu chupei. Então, a gente, uma das coisas que a gente sempre fez, tanto eu quanto a Andréia, é levar a informação, aquela informação que precisava ser dada, mas de uma forma divertida. Legal. Sabe? Era aquela coisa que o cérebro não paraquedas e funciona melhor se estiver aberto, né? Então a gente sempre levou com muito bom humor. É diferente ser chato e ser sério. A gente era muito sério naquilo que nós falamos, mas não precisa ser chato. Legal. Sim. E a gente ministrava esse treinamento, a gente fez isso durante 8 anos juntos. Legal. Agora imagina, 8 anos, ela do meu lado não consegue resistir. Haja leite moça. Haja leite moça, né? E aí a gente se aproximou, aí não teve jeito, né? A gente viajando, você vai conhecendo mais a pessoa. Vocês não estavam juntos ainda? Não estávamos só trabalhando. E o pior é que ninguém acredita. Quando a gente fala que a gente estava só trabalhando e viajando, o pessoal fala, não, já tinha alguma. Para alguns, eu falo, tinha. Dependendo da pessoa. Não vai acreditar mesmo? Não vai acreditar. Você não tem ideia. Não tinha. E aí, eu não estava legal, né? Que a gente era casado, né? Tinha minha esposa, né, tinha o marido dela, nem eu, né? Legal. E a gente já sabia, era nítido, as pessoas sabiam. A gente só não tinha, não sei se é coragem a palavra, ou ousadia, né? De nos aproximarmos emocionalmente. E aí não teve jeito, né? A vida sempre dá um jeito. Sim. É uma das coisas que eu aprendi. Com certeza. A gente que é meio burro, né? O ser humano é meio burro, tanto no empreendedorismo como nessa área de relacionamento, a gente tem uma mania de complicar o lado de Deus. Sabe? Todos os sinais estão aí. Para quem quer empreender, tem tantos sinais para empreender, não está satisfeito no seu emprego, não está feliz financeiramente, não está tendo tempo para a família, e você tem uma habilidade de fazer alguma coisa, às vezes a pessoa não faz. Mas os sinais estão aí. Como pra gente, os sinais estavam aí e uma hora não teve jeito, nós aproximamos. Uma hora a ficha caiu. Por isso que eu lembro da data, do dia, da hora, que da semana que era, e estava nublado. Eu não tenho como errar, tava sol. Tava sol, tá vendo? Aliás, era o Ceará, né? Rosa, você hoje, ouvindo tudo isso, né? Essas experiências, obviamente, elas nos remetem também às nossas experiências, né? Sim. Como casal empreendedor, ela fica assim me olhando, mas que vem, né? Que vem, não foi brifado, né? Não foi nada combinado aqui. Hoje você está realizada profissionalmente? Você se encontrou? Quanto tempo demorou para você se encontrar? E como é que veio esse estalo para você falar, putz, realmente é isso que eu quero? Eu lembro de tudo, como é que foi isso, tá? Mas só para ela contar. Tá. Então, eu começando assim, né, da pergunta principal, né, eu estou muito feliz mesmo, realizada, agradecida primeiramente a Deus, né, porque sem Ele a gente nem abre o olho, nem respira, nada. Mas segundo a minha família, né, que é a minha base, a minha estrutura, vindo desse viés aí empreendedor desde muito cedo, mas eu tinha um sonho muito grande na minha vida, assim, desde quando... Sabe, tem um louvor que fala assim, não conta o seu sonho para ninguém, porque vão dizer que é muito grande para você. Então era mais ou menos isso, porque eu cresci num lugar muito pequeno no interior do Ceará, né? Tanto que foi muito difícil até
para concluir o fundamental, né? E pensar numa universidade, então, era algo assim, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram muito, né? Mas na minha época, da minha adolescência, né, da minha infância, era tudo muito difícil. E aí pensar em uma faculdade era um sonho, assim, impossível praticamente na vida que eu vivia, de não assim de dizer de necessidade de forma nenhuma, porque jamais, a gente nunca passou necessidades de fome, nada, mas era assim, as coisas, agora é fome pra ver se emagrece, né? Vamos deixar pra lá mas o acesso às coisas eram muito difíceis, e aí eu queria ser advogada. Ai, que da hora. Não tenho ninguém advogado na minha família, quer dizer, não tinha, agora tem, né? O pessoal mais jovem. Você abriu as portas, né? Pois é, então, e aí... Rompeu o paradigma, né? Exato, e aí eu queria fazer direito, e fui atrás, mesmo quando eu me casei, eu não tinha concluído o ensino médio. Eu ainda, assim, por essa dificuldade, né, que tinha que ir para a cidade para conseguir estudar, quando eu conheci o jovem aqui, eu estava no primeiro ano ainda do ensino médio. Aí casou, veio E aí embora. casei, fui para São Paulo, mas aí ele falou assim para mim, mas eu sempre gostei muito de estudar. Apesar de todas as dificuldades, eu gostava de estudar. E aí eu falei para ele, olha, eu preciso continuar estudando. Ele, não, você vai estudar. E aí mesmo, né, depois que a gente casou, eu voltei para a escola, estudei lá. Onde eu estudei, inclusive. Que legal. Eu fiz o ensino médio. Vila Matilde. Monte Alverne. Colégio Monte Alverne, né? Eu fiz o ensino médio em São Paulo. Então eu concluí o ensino médio lá e aí comecei a estudar. Depois ela foi para Vila Prudente. Monte Alverne, depois Vila Prudente. Não, eu estudei 1 ano na Vila Prudente, depois eu fui para o ao contrário. E aí eu comecei a estudar para o vestibular, porque eu queria fazer faculdade. E aí aconteceram várias coisas na nossa vida, né? E aí o sonho da faculdade ficou um pouco mais para frente. Mas aí em 2006, quando eu já tinha o Aloysio e o Pedro, eu consegui fazer o vestibular e entrar para a faculdade de Direito, que era o meu sonho. Nossa, vocês não têm noção. O primeiro dia que eu pisei naquela faculdade foi assim um sonho que eu falava assim, é possível, né? E aí foi o desafio dos 5 anos, a luta da OAB, né? Que todo mundo passa. E depois disso, né, veio aquela questão, o que eu vou ser, o que eu vou fazer? Porque dentro, né, de toda essa jornada, eu sempre trabalhando, não fiquei só estudando. Então eu era corretora de imóveis, tirei o Cresce, né, e aí eu tinha um projeto. Quando eu me formar, eu vou abrir um escritório de advocacia junto com uma imobiliária. Né? E aí partimos para a administração de condomínios, né? E aí junto com a imobiliária, sempre junto, aqui o casal, quando ele estava nos empreendimentos dele, eu estava junto, nos meus ele estava junto, e a gente sempre junto ali naquela jornada. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me encontrar no meio jurídico. Por quê? Né? Eu não vim de uma família de advogados. Não é impossível não, ainda mais hoje, né, com a internet, as coisas mudaram muito, mas quando eu me formei, em 2010, a gente tinha ainda muitos paradigmas que, por exemplo, você tinha que trabalhar num escritório grande, né, era muito assim, difícil as coisas, e eu, com filho pequeno, era empreendedora, ajudava meu marido, eu falava assim, não compensa eu trabalhar no escritório, para ganhar um salário mínimo. Então eu tenho que fazer as coisas de outro jeito. Então eu estava ali, né, advogando e fazendo outras coisas, e aí em 2016 a gente decidiu mudar para Fortaleza. E aí eu falei assim para ele, a gente vai mudar para Fortaleza a gente vai abrir uma administradora de condomínios, Fortaleza tem muitos prédios, e aí eu vou atuar na área jurídica e nós vamos fazer isso. Nós fizemos isso, nós fomos para Fortaleza. Mudamos de Mogi para Fortaleza. E aí chegamos em Fortaleza,
a realidade era totalmente diferente, porque por mais que tenham muitos prédios, mas aqueles prédios já tinham administradora, então não era tão fácil assim de entrar naqueles prédios, por mais que a gente tenha feito um trabalho, a gente fechou alguns, mas a gente acabou mudando para outro segmento e continuamos. É um BO a administração de condomínio, né? É complexo. A gente fez curso, fizemos várias preparações, porque realmente é complicado, né? E aí... Briga de vizinho é a fase mais fácil. Não, demais, né? Aí, em paralelo a isso, a gente tinha uma empresa de segurança. E aí o Átila falou assim, Rosa, já que os condomínios a gente não está suprindo aqui a nossa demanda, vamos investir mais na empresa de segurança. E aí bombou, né? Porque Fortaleza e rastreamento e lá rouba carro todo dia. Sim. Então a gente acabou virando para uma outra demanda e eu fui deixando ali o meu sonho da advocacia, né, um pouco frio ali, vinha cliente, mas eu sempre, né, ali tentando. Mas o meu problema maior é que eu não tinha produtos, né, para oferecer para os clientes. Então, ele fazia palestras, fazia imersões, eu sempre ia junto, tentava ali vender, né, o meu serviço jurídico, mas era mais um serviço jurídico preventivo, um contrato, uma situação, e as pessoas não se interessavam muito em me contratar, eles gostavam da minha explicação e tudo, mas era assim, eu vou guardar, se eu tiver um problema eu te chamo. E aí eu desisti da advocacia, eu falei assim, eu não vou mais advogar. Eu vou estudar para magistratura. Isso foi em 2019. Falei, reuni a família, falei, olha, eu desisto porque eu não ganho dinheiro, eu quero ter estabilidade, eu quero fazer alguma coisa que eu saiba que todo mês eu vou ganhar dinheiro, não quero mais fazer isso. E aí ele me apoiou, os meninos, tá bom, mãe, é isso que você quer. E aí eu fiquei só tomando conta de uns processos, mas não fiquei mais indo atrás de nada e fiquei estudando, comprei curso para magistratura e fiquei estudando. E aí, não sei se eu devo falar, né? Por que não? Mas aí, em novembro de 2019, nós fomos surpreendidos com uma situação de saúde, né? Eu fui diagnosticada com um câncer no intestino. E aí, assim, eu vi a minha vida passar assim, né? Diante dos meus olhos, de uma forma que... Ele estava em Curitiba. Ele estava em Curitiba trabalhando na época e eu com os meninos em Fortaleza. E foi, assim, uma coisa muito agressiva. O diagnóstico do médico era horrível, de morte. Né? E aí eu passei pela cirurgia, tudo. Deus me deu vitória, graças a Deus. E aí no hospital... eu estava sonhando, e aí era um sonho muito estranho, assim, porque eu ia alugar alguma coisa, e aí a pessoa falava assim, não, você não tem dinheiro. E aí eu falava assim, eu tenho, eu sou advogada. E aí eu começava a falar, eu sou advogada, e eu acordei com aquele sonho. E aí me veio na hora, eu falei assim, eu amo advogar, eu sempre amei a advocacia. Eu só não sabia como ganhar dinheiro com isso. Que é muito comum isso, né? Exato. E aí eu falei assim, não, por que eu quero ser juíza? Será que eu vou gostar de ser juíza? Mas eu já sei o que eu gosto da advocacia. Eu preciso achar um nicho do direito que eu consiga, né, me posicionar como advogada. Aí eu falei, vou contar para eles que eu não quero mais ser juíza. Olha só como uma pessoa difícil. Vai acostumando com a amizade. Reuni a família de novo. Lembra aquilo que eu falei a semana passada? Esquece. Falei, olha, pessoal, assim, eu decidi. Eu acho que eles pensaram assim, tá bom. Foi a cirurgia, né? Alguma coisa assim, mexeu com ela, deve estar, né? Efeito da anestesia. Eu falei assim, olha, pessoal, eu decidi, eu não quero mais ser juíza, eu quero ser advogada. Mas você já é advogada? Eu falei, tá, então, mas eu não quero mais esse negócio. Peguei as apostilas, joguei tudo no lixo. Eu tinha imprimido uma pilha do tamanho dessa mesa de coisa. E aí eu falei, eu quero ser... Aí ele falou assim, mas aí você tem que arrumar um nicho do direito que você consiga advogar e ganhar dinheiro. Aí eu falei, então, esse é o desafio, me ajuda. E aí você me ajudou a encontrar, né, um nicho do direito. Que é o tributário. E aí ele falou assim, vai pro tributário. Eu falei, mas tá louco, eu não sei nada de tributário. Eu sou civil, trabalhista, eu faço outras coisas, não faço isso. Vai estudar, tem gente ganhando muito dinheiro com o tributário, se posicionando, e eu fiquei
aquilo. E aí ele me falou, olha, tem um nicho do tributário, que é restituição de impostos, que o pessoal está trabalhando, está ganhando dinheiro, e vai ser uma forma de você se posicionar. E ajudar os empresários. E ajudar os empresários. E aí foi justamente quando veio a questão da pandemia. E eu sempre tive, na minha advocacia, um compromisso muito grande de ajudar os empreendedores, porque eu sabia o que era isso. Então, já conhecia a nossa dor, né? Que era a dor de muitos. Claro. Cada hora vai pagar uma guia. Né? Exatamente. Aí eu falei, interessante. Aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. Eu me apaixonei. Eu tive, assim, uma outra visão do direito tributário total. E aí, eu fui, né, muito estudo, porque eu não podia chegar, o empresário oferecer uma coisa que eu não conhecia, né? Aí eu fui fazer pós-graduação, né, na área, muitos cursos, realmente, para eu conseguir me posicionar, conversar com os empresários. Aí eu comecei a fechar contratos, e aí eu fui me animando cada vez mais. Então, eu sou muito grata a você, né, por ter direcionado a minha carreira na advocacia, porque eu acho que é muito comum a pessoa, porque o direito ele é muito grande, claro, e você conseguir uma área que você se destaque, que você se posicione como especialista, que você tenha domínio, é importante. Então hoje eu sou feliz na minha advocacia tributária e sou grata a você pelo direcionamento. A gente vai prometer alguma coisa, vai fazer todo dia. Ela tá me assediando. Todo dia tem que fazer, né? Átila, uma coisa assim, né? Eu sei que a gente tem um tempo limitado, mas o legal desse bate-papo e a sua iniciativa, ela é louvável para as pessoas verem que empreender tem os seus perrengues, né? A gente vê a história aí, é muito comum hoje, tanto mulher como homem, depois que casa, para de estudar, é muito comum. E você foi lá e já venceu isso, falou, não, vou estudar sim. E é raro também a gente ver uma pessoa que sai de um estilo de família e rompe essa barreira, né? A pessoa fala, ninguém na minha família tem faculdade, então também não tenho. A Rosa foi lá e rompeu, isso é muito legal. Né, os primeiros, nós também, né? Nós fomos os primeiros a ter faculdade na nossa família, e isso fez com que a outra geração, todos os nossos sobrinhos, por exemplo, nem passasse na cabeça deles não fazer faculdade, que antigamente era uma coisa normal, né? Assim, não, fazer faculdade é difícil, tem que trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite e tal. Legal. Hoje em dia nem passa na cabeça deles, então esse paradigma foi rompido. André, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Rosa. Você me deu 10 minutos, né? Então eu vou dividir esses 10 minutos em 5 minutos pra Andréia e 5 minutos pro Wagner. Depois eu faço as considerações finais, né? E ele edita, depois tá tudo depois certo. A gente faz qualquer coisa, a gente dá um jeito. Conta hoje como que tá a sua vida, a sua carreira, a tua satisfação e a tua motivação de estar fazendo o que você está fazendo hoje. Tá, então fazendo uma retrospectiva bem rápida, né? Todos os tombos que nós levamos, né? Então a gente caiu, levantou, mas todas as vezes que a gente empreendeu, hoje a gente olha para trás e a gente vê Deus pondo a mão, Deus mostrando pra gente, revelando, né, quem prestava, quem não prestava, separando o joio do trigo. E nesse caminho todo nós jogamos muitas sementes também, nós semeamos muito. Então a gente olha para trás, nós fizemos amigos em empresas, assim, incontáveis empresas, empreendedores que hoje estão espalhados pelo mundo. Hoje tem diretor de empresa que começou fazendo treinamento de vendas lá com o Wagner. Então hoje a gente olha para trás e a gente sente uma gratidão muito grande. Você deve me treinar falando nisso, viu? A gente sente uma gratidão muito grande porque a gente viu, né, que era Deus ali botando a mão, livrando, sabe? Mostrando quem eram as pessoas, quais eram os negócios bons. E Deus nos colocou, olha, hoje, há 2 anos e meio atrás, nós fomos convidados para vir fazer uma palestra aqui em Balneário Camboriú, e olha isso. Que legal. Né? A gente veio só, né, para fazer um trabalho, e hoje a gente mora aqui num lugar que com certeza é o melhor lugar do Brasil. Você está realizada? Eu estou muito feliz, muito feliz. E claro, olha, nesses anos todos a gente trabalhando, a gente construiu um patrimônio que permite a gente hoje escolher onde a gente quer morar. Então a gente mora aqui porque a gente gosta da cidade, a gente gosta da tranquilidade, da paz, da segurança, dos amigos que nós temos feito aqui. Gente, para marcar uma pizza em São Paulo e ir lá e comer, meu Deus do céu, é uma novela. E olha só, hoje a gente já se encontrou, já tem um podcast, já comemos uma pizza, então eu acho que esse contato humano aqui, que sempre foi importante pra gente,
está se realizando. E aí nós temos esse livro, a ideia desse livro, já desde o Wagner, já tem essa ideia desde 2004, pra vocês terem uma ideia. Nossa. Lá se vão 19, 20 anos, 20 né? anos, Quase 20 anos que ele tem essa ideia de como que ele quer esse livro. E a gente, puxa vida, né? E por que só agora? Porque foi todas essas histórias, todos esses problemas que a gente passou, os filhos que nós criamos. Então hoje a gente tem uma bagagem que a gente consegue colocar no livro de uma forma que a pessoa se identifique. Ah, mas é um livro que passa lá no século I, não importa, a gente coloca lá, a pessoa entrou na carroça, lotada, espremida, o cara não tá numa carroça, mas ele vai ler aquilo e fala, putz, eu passo por isso no ônibus, no trem, no metrô, todo dia, ó, entro lá espremido, povo suado, né? Então mesmo que, então toda essa analogia, né, a gente traz então, né, de fazer com que a pessoa se sinta tendo aquele problema e descobrindo uma forma mais saudável, uma forma melhor de resolver aquele problema, né? Parabéns. Então o livro que a gente está escrevendo vai ser surpresa ainda. vai ser um sucesso, vai ser estrondoso. Então nós estamos dedicados nisso. Então agora a gente está com tempo, disposição, momento e tudo certinho pra gente lançar esse livro. Com certeza o Romper de Deus já tá na vida de vocês em relação ao livro, pode ter certeza. Wagner, fica à vontade, você tem seu tempo pra você... Me conta aí, meu irmão. Fica à vontade. Não, eu concordo com o André, eu acho que a gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida. Se a gente, da outra vez eu falei, a gente vê oportunidades de dar palestra em mais de 20 países, sabe? A gente curtiu pra cara, a gente curtiu o processo. Então as empresas nos chamam, então viajar já é gostoso. Sim. Quando a pessoa paga pra gente viajar, fica melhor ainda, né? Muito bom. E tudo, uma das coisas que eu falo assim, a Andrea tem que estar comigo. Uma vez eu recebi uma proposta para fazer um cruzeiro, saindo de Miami e indo para Bahamas. Legal. E era, só que não dá para Andrea. Eu falei, não vou. E ele me ligava, André lembra disso, mas você é louco, você tá ganhando um cruzeiro. Ele ia pagar passagem aérea de São Paulo para Miami, e lá eu ia entrar num navio, ia para Bahamas, ficar 3 dias, acho que é 3 dias, né? Com os empreendedores. Com os empreendedores. Com os distribuidores de uma empresa. Falei, minha enorme. mulher não vai? Eu falei, não vou. Eu falei, eu pago a dela. Não, mas aqui não tem vaga, então não vou. Então eu tenho essa oportunidade de escolher, né? Estar com ela, isso é muito legal. E esse projeto do livro está me dando muito prazer. Que legal. Porque não é assim, o Wagner está dando uma palestra, o Andréia está dando uma palestra, não é isso. Nós estamos escrevendo o livro. Então acontece, às vezes de noite, depois ela ficar o dia inteiro lá revisando, vendo isso, congruência de frase, tamanho de parágrafo, não sei o quê. De noite é quando a gente abre o vinho e ela lê o que ela escreveu para mim, eu leio. Tá muito gostoso. Então eu tenho certeza que a gente Aí também... eu leio trechos para ele com essa voz de locutora de FM. Aí pronto. Por isso que eu estou há 20 anos escrevendo o livro. E para terminar, Atila, assim, uma das coisas, né, eu falo, graças a Deus, sou muito feliz de ter a Andréia como parceira, né, porque eu falo, ela é minha sócia, ela é minha empregada, ela é minha patroa, ela é tudo, né, a gente faz tudo junto, né, para mim é uma felicidade. E nós colocamos nesse livro uma história que eu vou compartilhar contigo para terminar, que retrata bem isso, que conta a história de um homem que chamava Seu João, que ele é um cara que amava todo mundo. Sabe aquela coisa da reciprocidade? Isso é bom para os empreendedores, para entender que a vida é um eco. Ela sempre vai devolver aquilo que você emite. Sim. E esse cara, ele amava todo mundo. O bairro dele era perigoso, mas ninguém assaltava aquele cara, porque ele cumprimentava as pessoas. Legal. Aí o outro buzinava, ele mandava com um beijo. Era tranquilo o homem, cara. E um dia ele morreu, né? Porque todo mundo morre, né? E uma certeza. Uma certeza. O seu João chegou no céu... E chegou num lugar, tinha 2 plaquinhas, céu e inferno. Ele falou, pô, eu fui bom, eu amava as pessoas, eu abraçava as pessoas, eu beijava as pessoas, eu mereço ir pro céu. E a hora que ele chegou no céu, São Pedro foi digitar um relatório lá, falou, seu nome não tá aqui. E ele falou, não tem problema. De chequinha. Azedou pra... Seu nome não tá aqui, seu João. Ele falou, tudo bem, se meu nome não tá aqui, pra onde eu vou? Aí São Pedro falou, você não vai pro céu, você vai pro inferno, né? Ele falou, tá bom. Abraçou São Pedro e foi. E aí passou um tempo, né, sei lá, uns 3 meses, Pedro estava digitando um relatório, lá chegou o capeta. E o capeta chegou doido, né? Pedro, eu te mato. E São Pedro falou, o que foi? O que foi o caramba? E o capeta queria bater de São Pedro. São Pedro falou, calma, me explica o que aconteceu. Boa. Aí o capeta falou assim, você me mandou um cara lá, um tal de João? Faz uns 3 meses, você me mandou um cara lá. São Pedro falou, e daí? Ele falou, como e daí? Ele chegou no inferno e começou a ouvir as pessoas. Ele chegou no inferno e começou a conversar com as pessoas. Ele chegou no inferno e começou a abraçar as pessoas, beijar as pessoas. E hoje lá no inferno, todo mundo conversa.
todo mundo se abraça, todo mundo se ama, Coisa todo mundo se feliz, beija. inferno. É horrível. Inferno é um lugar impossível de se viver. Quer saber de uma coisa? Pegou, tá aqui esse João, e levou ele pro céu. E a história, o final disso, a conclusão, que eu acredito, é que a gente deve viver a vida dessa maneira, amando, sorrindo, abraçando as pessoas, conversando e curtindo o momento. E se por alguma razão a gente for pro inferno, o próprio capeta te leva para o paraíso. Então, o que a gente acredita é isso, de curtir e aproveitar o dia de hoje. Parabéns. Gente, eu queria agradecer o brilhantismo, considerações finais bem rápidas para que a gente possa falar com o nosso público aqui como foi legal. Mais uma vez, obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui André, com vocês. foi uma delícia estar aqui. Muito obrigada. Muito legal. Rosa, obrigado mais uma Obrigada a vez. você. Foi E as tuas considerações finais, depois a da André e o do Wagner. Gratidão, né, por esse encontro aqui, muito aprendizado com esse casal maravilhoso. Com certeza vamos conversar muito mais. Sim. Obrigado aí o pessoal que está nos assistindo e conto aí com vocês para os próximos episódios aí do livro, que eu Com estou muito certeza. curiosa. Legal. Posso só, então, falar só uma coisinha? Deve. Do que é o livro, né? Todo mundo conhece a história de Jesus, quando ele estava na Via Crucis, ele está carregando a cruz, e ele estava demorando muito, arrastando a cruz pesada, ele estava muito machucado, torturado. Então, para acelerar, um soldado romano obrigou um homem que estava passando ali a carregar a cruz para Jesus. Esse homem não queria carregar a cruz para Jesus, era degradante, e ele não queria, ele se recusou, mas não teve jeito, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que se sabe sobre esse personagem, né, que o nome dele era Simão, ele era de Cirene, ele estava vindo do campo, e ele era pai de Alexandre e Rufo. Isso é só o que a Bíblia nos diz. Aí nós construímos toda uma história, um antes e um depois, do que Simão viveu a partir desse encontro com Jesus. Legal demais, gente. Vocês não podem perder. Wagner, fica à vontade. E é isso aí. E a mensagem que a gente quer passar através desse livro é isso. Que a vida, depois que a gente tem um encontro com Jesus, é uma vida transformada. Sim. E eu acredito que isso não é só na morte. Que Jesus permite que a gente encontre pessoas extraordinárias todos os dias. Eu digo isso por ter conhecido vocês. Obrigado. Né? A gente tem Obrigada. certeza que a nossa vida fica melhor por ter pessoas como vocês na nossa vida. Que legal. E que os empreendedores entendam que empreender é legal, a gente ganha dinheiro, a gente adquire patrimônio, a gente faz tudo isso, mas nada se compara às pessoas extraordinárias que Deus coloca na nossa vida. Legal. Então, muito obrigado, O Átila. Eliel, por exemplo. Nosso menino de ouro. Menino de ouro, né? Ouro, né? Isso aí. A gente comenta nos bastidores. Pessoal, obrigado mais um Peoplecast. Até o nosso próximo episódio. Deus abençoe e fiquem todos bem. Valeu.